que está cada vez mais presente. Agora, o ponto que nos liga justamente à questão da temática de hoje, até com a questão do que está acontecendo no nosso espaço aéreo nesse momento, é a questão de onde, na verdade, estão vindo a maior parte desses grupos ou dessas naves, que nós podemos definir realmente como alheias, é claro, qualquer coisa construída pelo homem, ou mesmo que fosse, por exemplo, um desenvolvimento tecnológico secreto. A gente está além disso, a nível de tecnologia, dentro desses avistamentos, cada vez se multiplicam mais. Justamente naquilo que nós denominamos de áreas de incidência, existem inúmeras no nosso país. O Brasil é uma das regiões do nosso mundo, ou do planeta, mais rica em termos não só de avistamentos, mas também dentro do aspecto desses avistamentos estarem relacionados ao que nós chamamos de janelas ou áreas de incidência. Agora, o que são, literalmente, essas áreas? São regiões que, por motivos diferenciados, sejam no Brasil ou em qualquer parte do planeta, concentram uma atividade totalmente anômala devido à grandeza do número de ocorrências ufológicas, que não se restringe, evidentemente, simplesmente a se avistar esses objetos no céu, mas vão para a área também do processo de contato e também de abdução, pelo menos em parte dessas áreas apresentam esse tipo de componente. Aqui no Brasil, né, nós temos como áreas de incidência, uma das maiores, indiscutivelmente, em termos mundiais, é a própria área da Serra da Beleza, que foi alvo de um dos episódios dessa nossa série de entrevistas feitas com a participação da Cris e do Cosmos. A área da Serra da Beleza, como boa parte das pessoas que nos escutam e nos estão observando hoje, acompanhando essa live, é a área onde eu desenvolvi o maior projeto já feito, na realidade, no nosso país, em termos de aprofundamento, em termos de resultados, em termos também da duração do mesmo, buscando compreender justamente o que acontecia numa dessas áreas. E isso nós começamos a fazer em 82 e, na verdade, é um processo, na verdade, não tem fim nunca. Existem outras áreas no Brasil que eu poderia citar. Por exemplo, região de Poranga, no estado de São Paulo, a região de Mocugê, na Chapada Diamantina, na Bahia, a região do Ceará, que nós temos uma área muito rica, né? Inclusive próxima à própria cidade de Fortaleza, uma outra mais rica ainda, que é a área do município de Quixadá, ou seja, a área da Serra do Cipó, no interior de Minas Gerais, a área da Chapada dos Veadeiros, no Tocantins. E o que faz com que essas áreas apresentem esse tipo de interesse maior para a pesquisa ufológica aqui no Brasil, como acontece com as equivalentes no exterior? Porque nessas áreas, a parcela majoritária, normalmente, da população está acostumada a ver os chamados discoadores, ou UFOs, ou OVNIs, ou como nós queiramos denominá-los. E isso de uma maneira extremamente acentuada. E quando essas áreas recebem o acompanhamento de pesquisadores, eles fatalmente acabam conseguindo, se for um trabalho duradouro, como nós fizemos na Serra da Beleza, documentar e até interagir diretamente com as inteligências por trás desse fenômeno, como aconteceu no nosso caso pessoal, na própria região da Serra da Beleza. E de início esses seres não se deixaram fotografar no nível ou no aspecto das suas naves, e depois permitiram esse tipo de documentação anos depois. Isso acontece da mesma maneira e aconteceu em Resdale, na Noruega, para citarmos algumas áreas, uma área realmente reconhecida como uma grande janela em termos, por exemplo, da Europa. E lá nós temos áreas no Japão, na região circunvizinha oceânica, nós temos a própria região do Triângulo das Bermudas, que é riquíssima também, e daí por diante. Agora, por que eu coloquei de uma maneira ou outra a gente poderia relacionar algo dentro da questão das áreas de incidência com esse momento que nós estamos vivendo, infelizmente, mas que vai permitir, como eu coloquei na minha visão, o surgimento de uma humanidade, pelo menos razoavelmente, mais consciente daquilo que ela tem que realmente ver como seu futuro dentro de um processo evolutivo no sentido maior. Por quê? Porque até a maior incidência ufológica que nós estamos verificando hoje em dia em termos mundiais, que fatalmente pode ter uma
interação direta com aquilo que a própria humanidade está, infelizmente, enfrentando, ela não está partindo ao contrário do que a maior parte das pessoas naturalmente poderiam até pensar, de objetos, né, ou de naves espaciais, independente do porte, que estariam chegando ao planeta através do espaço interplanetário. Como qualquer atividade ufológica em larga escala que se produz no nosso planeta, isso é uma das últimas descobertas que as grandes potências tiveram que conviver, que abalaram profundamente o sentido de poder sobre a humanidade que elas mesmas tinham, foi justamente essa, que a parcela majoritária do fenômeno ufológico já parte, na verdade, há muito tempo, do próprio planeta Terra, a partir de instalações, reparem bem o que eu estou colocando, verdadeiras cidades, se a gente for encarar o tamanho dessas bases que esses seres construíram, não se sabe há quanto tempo atrás, no nosso próprio planeta, que estão relacionadas e são, na verdade, em grande parte, a resposta para a presença tão acentuada dos chamados UFOs, aonde? Naquilo que nós elegemos como tema da nossa conversa de hoje, ou seja, as chamadas janelas ou áreas de incidência. Ou seja, agora, eu não estou dizendo que esses objetos que partem dessas instalações ou dessas bases alienígenas no nosso planeta não tenham como origem primeira civilizações extraplanetárias. É claro que tem. Essa resposta é objetiva da minha parte, sempre foi em relação a isso. Ou seja, aqueles mesmos seres que seriam os verdadeiros responsáveis, a nível das suas próprias humanidades ou civilizações, pela presença do homem na Terra, a partir de um processo de colonização feito aqui em passado remotíssimo, eles também se estabeleceram, no mínimo alguns milhares de anos, segundo as próprias tradições locais de alguma dessas áreas de incidência, na forma dessas instalações. Agora, em que sentido, ou como, na verdade, essas estruturas foram, na verdade, estabelecidas? Quando nós falamos da presença, justamente como explicação para boa parte das áreas de incidência, da presença, na verdade, de bases extraplanetárias no planeta Terra, a gente tem que definir que tipo de instalações seriam essas, ou qual seria o acesso, vamos dizer assim, que esses seres teriam a partir dessas instalações, por exemplo, ao espaço aéreo brasileiro, norte-americano e de todo o planeta, na verdade. Existem algumas dessas instalações, algumas das maiores, nós falamos isso baseado em quê? Baseado tanto na investigação do que acontece nessas áreas de incidência, como também diretamente de depoimentos de pessoas que foram abduzidas e foram levadas também para essas instalações. São casos sérios que realmente merecem credibilidade, e quando voltaram, puderam contar o que viram lá, por exemplo. E foram testemunhas diretas desse tipo de realidade que mostra, na verdade, uma amplitude muito maior da presença alienígena no planeta que nós poderíamos imaginar. Parte dessas bases, frisando aquilo que eu já ia colocar agora momentos atrás, elas têm uma natureza subterrânea, ou seja, estão estruturadas dentro da crosta da Terra, como uma que existe na região da própria Serra da Beleza, que eu sou testemunha a nível de investigação dos sinais a favor desse tipo de explicação. Só que não existe uma abertura física. Apesar da coisa estar estruturada, a própria instalação dentro da crosta da Terra, esses objetos, por exemplo, na região da Serra, são vistos como se estivessem saindo das próprias montanhas em vários pontos da região. Só que, como eu frisei, não existe uma abertura física, não existe uma caverna, uma grande gruta ou coisa parecida. Os objetos, simplesmente, através de uma alta tecnologia, ou seja, essas naves, têm a capacidade, através das suas próprias tripulações, de alterarem o seu padrão vibratório, e eles deixam de estar físicos dentro da própria instalação para surgir imediatamente acima dessas montanhas, invertendo o processo de mudança vibracional. Isso é que faz os moradores da região, são centenas de testemunhas que eu tive a chance de entrevistar ao longo de mais de 38 anos de investigação nessa área, que relatam o quê? Que esses objetos aparentemente saem e entram das montanhas. Isso acontece, por exemplo, na região de Mocugê, na Bahia, na região na própria área da Chapada Diamantina, e, por exemplo, para citar um terceiro caso, na área de Alto Paraíso, em Tocantins.
onde os objetos que lá são vistos também partem de algo que ou é subterrâneo ou é algo mais avançado ainda, que é a possibilidade da existência de instalações no âmbito hiperfísico, ou seja, uma espécie de dimensão paralela associada à própria área que se transforma, a partir dessa realidade, numa área de incidência. E existem aquelas que, como eu coloquei, parecem ser algumas das maiores, cuja entrada, ou as entradas, melhor dizendo, estão aonde? Estão em regiões bastante profundas dos nossos mares e oceanos. Ou seja, essas sim têm uma abertura física. Ou seja, pessoas que foram levadas para alguma dessas instalações puderam ver como se fosse um grande túnel subaquático, uma região totalmente escura devido à profundidade, iluminado, através do qual o próprio UFO adentrou para já ser justamente acessado, inclusive por membros ou seres dessa própria instalação, em áreas já totalmente secas, dentro, mais uma vez, da crosta terrestre, mas frisando, com aberturas, essas sim, fisicamente falando, existentes, das profundezas submarinas. E uma das instalações maiores parece ser justamente uma que existiria na região do chamado Triângulo das Bermudas, onde a entrada estaria a mais de 10 mil metros de profundidade aproximadamente. Percebe, Flávio? Então, é importante frisar que nós não estamos negando que naves extraplanetárias continuam a vir de fora para a Terra, até porque existe um intercâmbio dessas mesmas civilizações que estão estabelecidas aqui a nível dessas instalações, justamente nas áreas de incidência, sejam elas em regiões marítimas, oceânicas ou dentro da área continental de vários países. Mas, frisando esse detalhe, a maior parte, indiscutivelmente, na nossa avaliação da presença, vamos dizer assim, de UFOs no nosso espaço aéreo, há muito tempo vem se realizando, se transformando em algo real, a partir já de objetos que partem dessas instalações que esses mesmos seres extraplanetários, em algum momento da nossa história, construíram e desenvolveram dentro da própria estrutura da crosta do nosso planeta.